tio? Cara, Bem-vindos a mais um episódio das sagas e das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, eu sou Anderson Dixon, fundador da Feltec, e hoje eu estou aqui para o meu compromisso tradicional de Natal, que é o Racha de Natal de Santa Cruz do Sul, minha cidade natal, no Autódromo Internacional de Santa Cruz, aqui é o autódromo que eu participei aí desde a inauguração também, muito carinho por esse autódromo. E hoje eu tenho aqui aquele desafio que eu faço já há 3 anos seguidos com um grande amigo de mais de 20 anos atrás, um cara que eu já acelerei muito há 20 anos atrás, quando a gente tinha os nossos carros e a gente decidiu alguns anos atrás começar a voltar essa tradição e virou uma tradição literalmente que vinha a Santa Cruz do Sul no Racha de Natal e acelerar os carros e fazer uma história. Vocês já viram aí alguns episódios passados aí dessa nossa rixa aí, que a gente acelerou a primeira vez o Vectra e o Passat dele, eu tinha um nitro escondido, foi muito engraçado, foi legal para surpreender ele, mas agora eu não tenho nitro escondido não, mas eu trouxe uma surpresinha, que é o Tipo. Porque o Tipo foi o meu primeiro carro, literalmente, o Vectra foi meu segundo carro, o Vectra e o Passat foram as histórias que a gente tinha, eu e o Caramelo lá há 20 e poucos anos atrás, mas o Tipo é a surpresinha do dia. Espero que vocês curtam esse episódio, para mim é um episódio muito legal de fazer, é uma curtição danada. Ontem de noite eu estava em Tarumã, Racha Tarumã, na edição final do Racha, que também é um lugar que eu gosto muito, já teve um episódio, ou vai ter um episódio que eu gravei lá também, mas hoje aqui é um episódio realmente dessa história aí de acelerar no Racha de Santa Cruz com o Caramelo. Espero que vocês curtam, bota na TV e eu chamo a família, que esse episódio vai ser muito legal. Já virou a tradição agora, hein? é a parte mais legal do meu ano, é o final do ano. Eu trabalhei pra caramba o ano inteiro, agora Que legal. vim brincar com você mais um pouco. Não, e ó, assim, ó, pra quem não conhece a história, né, vamos relembrar um pouquinho das nossas histórias, mas vamos ver se a gente se lembra de melhor um pouco, porque as últimas vezes a gente se lembrou um pouco errado. A história... Fala que eu lembro, fala que eu lembro. Eu, um guri de 18 anos, né, meu primeiro carro foi um Tipo, né, só que o meu era um Tipo 1.6, que não andava nada, estragava, e eu vivi nas oficinas, eu tive ali uns 10 meses só, assim, mas eu estragou tanto que eu fui em tanta oficina. Foi seu melhor aprendizado. Foi melhor, não, conheci todas as oficinas mecânicas de Santa Cruz do Sul, ficava junto, porque eu era um adolescente, né, tava querendo entender o que estava acontecendo, estragava um sensor, estragava outra coisa, estragava não sei o que, aprendi de injeção eletrônica com o Tipo. Amém, cara, amém. E tu vê, as coisas vão, né, eu gostava do carro por ter sido o meu primeiro carro, mas não era o Tipo certo, era o Tipo errado, era o Tipo 1.6, né. E aí daquela vez eu fiquei com aquilo na memória, obviamente o cara começa a guardar, mas não era a minha prioridade. E aí quando eu vendi o Tipo, eu me lembro direitinho que o meu pai, eu convenci meu pai, porque na época o dinheiro era do papai, né? Não tinha como eu não ganhava dinheiro. Você empresta pra ele agora? Então, na época eu precisava pedir dinheiro pro pai, né? Não adianta. Você empresta pra ele agora ou ele viu lá que você comprou o autódromo que é construir lá dentro do autódromo, então, igual fizeram em Curitiba? Não, fica tranquilo. E aí agora eu consegui, e na época o pai me ajudou para comprar um Vectra. 17 mil reais, nunca vou me esquecer. Bonito pra caramba. Não era esse, né, obviamente. Comprei um GSI, mas sabe que eu comprei sem saber do potencial e da história desses carros. Mas você sabia que o carro era bom. Eu sabia que o carro era bom. Porque você tinha amizade com o pessoal que tinha Chevrolet. Não, eu não era amigo deles ainda. Não? Não conhecia ninguém ali da Chevrolet. Você só virou amigo, o pessoal só fez amizade com você por interesse que você tinha o Vectra. Não. Porra, então ele abriu portas pra caramba. Com certeza, sabe, olha a história. Eu comprei o Vectra GSI, e aí que eu fui um dia na Black Flag, lá em Porto Alegre, uma lojinha Flag Race. que era uma lojinha na Nilo, que era o point de comprar peças, tá? O Zé falou uma vez dessa loja pra mim. E eu fui um dia lá de curioso, assim, ó, guri, 19 anos de idade, parei na lojinha, fui olhar, assim, o que eu podia comprar pro meu Vectra. Aí tinha um cara do lado, que era o André, em Galtério, né? Sei. Que era o irmão... O André que é o do meio. O do meio, da família Chevrolet, que eles tinham concessionária Chevrolet aqui na época. E aí o André me perguntou que carro tu tem. Eu tenho um Vectra GSI, eu tenho também, o dele estava lá fora, um branco na época. E aí que a gente foi descobrir que eu era de Santa Cruz, que ele era de Santa Cruz também, nós descobrimos ali. E aí que eu comecei a vir na Chevrolet e ficar amigo deles. E dessa história, eu fui depois, um dia, tipo aqueles dias nos postos, aí que eu fui te conhecer. Ali no Poço do Gordo. Só que aí a história é o seguinte, aí naquela época, os caras paravam com os carros no posto, era tipo Chevrolet e time Volkswagen, né? Não me lembro muito bem disso, não? Eu intimava todo mundo. Então. E aí na época eu comecei a me envolver mais assim, de ir no postinho, de ver vocês acelerando, de entender como é que eram os carros. Só que eu não sabia, eu sabia que eu tinha um carro bom. Certo, e você entrou pro time deles, né? Só que eu não acelerava, na verdade.
E aí eu me lembro que um dos primeiros, e tu era o cara que, meu, imagina, se o cara é forte desse jeito. Toda hora eu tava acelerando com o carro. Cara, lá, se tinha um cara que intimidava alguém, era esse cara aqui, porque tu imagina. Eu sempre fui bonzinho. Um louco controlado. Não, mas pra quem olha de fora, tu era um louco, desse tamanho, pensa, meu, vou apanhar daquele cara lá, que esse cara vai bater em mim. Tu era mais forte ainda na época. Mas você foi com medo mesmo, não foi? Não, exato. E aí um dia a gente foi acelerar, né? Fizemos um racha, só que aí foi, deixa eu me lembrar, aí há controvérsias. Não, então, vou falar de novo. Primeiro, o garoto usando o teu carro, o garoto me ganhou. Sim. A segunda era o preto, o Vectra preto, o teu carro foi uma largada de 3. O Vectra preto, o meu carro, o Passat Flash e o teu. O Vectra preto era álcool, ganhou. Admito. E eu fiquei... Tipo, na porta. Meio carro. Mais ou menos que nem você ganhou de mim da vez que foi justa. Da vez justa ali. Agora quem veio sem medo mesmo fui eu. Vou fazer um parênteses aqui, ó. Os 3 Chevrolet, eu larguei com os 3. Eu peguei as 3 gerações, os 3. Só que você conheceu o André. Foi o que eu menos acelerei porque ele estava em Porto Alegre fazendo faculdade. Sim. Os outros dois, os outros estavam sempre aqui. E aí daquela época, depois tinha os quilômetros de arrancada aqui, que nós chamávamos, não era quilômetro mais, mas era... Mas você arrancou aquela vez no distrito? Sim, industrial? no distrito. Você largou naquela lista grandona? Sim, eu larguei uma vez com o meu Vectra contra o Chevette preto dele, do André. Te lembra? Não lembro. Eu lembro de eu ter largado no distrito, o Clóvis fez uma lista no distrito mesmo. E ele fez uma lista de 10 carros. Então, não, essa eu não tava. Os 2 primeiros carros foi um Chevette 6 cilindros e o turbo do Viana, um Chevette vermelho turbo do Viana. E eu empatei, eu fiquei em terceiro ou em quarto. Eu larguei com uma Paraty GLS naquela vez. Uma arrancada o dia inteiro, tomando só uma acelerada. Tá bom, sem problema. Meu Passat era bom, cara. Eu gostava daquele carro, pra caramba. Porque eu não tinha medo. Você falou pra mim que você não tem medo com esse, mas tinha medo de estragar o outro. Sim. Eu tenho... Cara, isso aqui estraga parado, velho. Tô falando sério, estraga parado. Velho. Bom, eu tive que fazer uma revisãozinha nele agora, cara. Estraga parado. Mas e aí daquela época eu me lembro de, assim, a minha lembrança, tá? Cara, eu me lembro que eu morria de medo de acelerar, assim, ainda mais contigo. Eu te disse isso aí já no outro vídeo, né? Mas você já superou? Eu aprendi tá superado. Eu vou dizer que eu aprendi a lidar bastante com isso. E brincadeiras à parte, depois disso, aí passou todos esses anos, né? E aí quando eu comprei o Vectra de novo, a gente se relembrou. Você me mandou um vídeo, eu falei, mas isso aí é funcional? Aí você falou, é funcional e tem como acelerar com o teu carro, hein? Vamos marcar no racha de Natal. Eu falei, beleza, meu carro vai estar lá. E aí aquele lá que foi que eu tava com o nitro escondido. 2 vezes com nitro e ganhou fácil, e uma vez sem nitro e ganhou meio ali. Mas ganhei, né? Fala a verdade. Vitória é vitória, cara. O negócio é o seguinte, não importa o que tem embaixo do capô, 2 caras se encontram num semáforo e a gente vai ver o que vai dar. Tomei pau aqui de uma garotinha de 16 anos com uma Amarok hoje. Sério, uma menina com uma Amarok me deu pau aqui hoje. Meu carro vira sempre a mesma coisa, constante. Então vamos fazer o seguinte, ó. Fala. Eu pensei num formato diferente essa etapa, tá? Parece um formato diferente mesmo, né? Então eu trouxe o meu tipo. Posso tirar foto da dianteira dos dois? Porque depois eu vou ver só a traseira. Então, ó, trouxe o meu tipo, que é o patinho feio, mas ontem eu fui em Tarumã com ele e me surpreendeu, tá? Eu tô vendo que o pneu tá murcho ainda. Olha lá, os pneus tão baixinho. Aí a gente pode fazer o seguinte, ó. Vamos acelerar o Vectra e o Passat de novo. O Passat de novo. Encontro anual. Tá. E aí é o seguinte, aí depois... Você quer dirigir o Passat e vai dar o Vectra pra mim? Quer fazer uma dessas? Quebrar. Não tem problema, tudo comigo. Bom, beleza. Então tá bom. Não, qual mais você quer fazer? Não, ou se tu quiser, podemos fazer o seguinte, hoje a gente escolhe o Vectra e o tipo, ou como quiser. Eu quero só ver a cagada que eu vou fazer limando teus pneus naquela reta lá. Mas vamos começar assim então, vamos começar o Vectra com o Passat. Combinado. Vamos lá? Como sempre, esse é o anual. Tá. O Vectra com o Passat. Se for uma limpa, tá resolvido já. Se for uma mas suja, ano que vem tem de novo. Não, tem de novo. Não, vai ser limpo. Tá. Eu vou tentar não queimar. Tá bom. Mas se eu queimar também, cara. Não, mas eu digo assim, vamos ter que dar uma passada que ninguém... a tecnologia que eu uso, né? Eu sei, eu também não. Qual é a marca da injeção que eu uso? 3E ou 2E? 3E Tech. Ainda é o 3E. Não, tá bom. E ainda é o comando original. Você já botou o Chirique? O Chirique tá, mas não botei o comandão. Desisti. Por quê? Não deu certo.
porque o Chirique tem 10 e 7 levante, né? Que você vai ter que cavar no... Aí nós fomos medir as profundidades, precisava para botar o comandão, precisava 4,5. Senão ia dar calço na mola? Ia bater no pistão. Tem 14 de taxa. Puta que pariu. Aí nós vamos ter que abrir o motor e cavar mais fundo. Mas você quer fazer isso ainda? Tem interesse? Tem. Você quer 300 de roda, né? 300 de roda. Você acha que vai chegar com o Chirique? Não, o Chirique já tá com agora. Esse outro comando é que marca? Não é um feito assim, não sei. É feito? Tipo um 308 assim. É, uma cópia. Uma cópia de alguma coisa. Bota fé. Mas esse aí é outro. É o próximo episódio. Esse é o próximo episódio. Cara, que bom te ver. Igualmente. É muito legal te ver. Você imagina que eu vim pra cá, olha só. E hoje é dia 20 de dezembro. Hoje é dia 20 de dezembro. Eu tô indo embora amanhã para São Paulo, porque eu tô implantando uma academia. Aonde é a academia? Essa agora é unidade de Americana. E a gente tem que voltar para lá para terminar. Eu não vou passar o Natal com os meus pais. Caramba. Mas eu falei, não, obrigado eu vou de pela honra. Que é isso. Mas eu aproveitei, eu vi eles, cara. Eu venho para cá para ver meus pais. Eu vim com a minha Suprema de funerária. Isso aí tá tri. Tá tri. Os caras buzinam na estrada. Eles falam assim, quem andou aí dentro? Só morto. De vivo só eu. E agora? Que mais da história aqui? Não, vamos lá, vamos acelerar, depois a gente volta aqui pra ver. Tá bom, vamos embora. Ou vamos dar, depois a gente volta pro box e a gente escolhe os outros dois de novo. Você que sabe, se você quiser acelerar o Passat, pode também. Tá. E esses caras aí que organizam sempre aí, eu acho, muito obrigado. Nós agradecemos a presença aí, tá? Isso aqui é muito importante pra arrancar. Deixando o caramelo da fumaça da largada. Dormiu! Achei na largada. Ei, João Soneca, dormiu! Passei ou não? Hã? Passei ou não? Acho que sim! Dormiu pra caralho! Cara, o carro andou e eu fiquei ali. Agora aqui tem a reta de retorno. A reta de retorno aqui. Tá escapando essa manopla aqui. Passei ou não? Passei na frente? Agora? Passei na frente? Esse cara me fez uma 13 de reação. João Soneca dormiu! Cara, de onde é que tirou aquela reação ali? O Clóvis falou pra mim, ou você ganha ou você vai queimar. Olha aqui, 13 de reação, 0,13. Eu trouxe meu treinador, você não trouxe o seu. Tá? Eu trouxe meu treinador, o Clóvis, você não trouxe o seu. Ele falou, se você não fizer isso, não vai dar. Porque olha só, o tempo ó, é sempre constante. Sim, 10 olha lá, 10,5. É o que eu fazia, ele é constante. Todas hoje foi 10,5. O que eu fiz ali? Eu parei na embreagem e acelerei os 3.000 e ele começou a andar. Aí eu fui tentar pisar no freio, tirar o pé da embreagem, me bananei. Quando eu parei na pista do lado de lá hoje, aconteceu a mesma coisa. Parece que a pista do lado de lá começa a te empurrar pra baixo. Eu não sabia se era embreagem ou se era pista. E aí o cara começou a premer, quando eu largou. Mas, não, e aí é o seguinte... Passou lá no final, passou. Mas aí quando eu passei a segunda, fiquei com a manopla na mão de novo. Aí disse, puta que pariu. A minha Suprema sofre desse mesmo mal, as manoplas que saem. Não. Aí, cadê o Super Bonder? Não sei, tem que botar cola de para-brisa. Aí a manopla na mão, aí pensei assim, eu vi que a segunda eu comecei a buscar. Aí eu disse, cara, eu vou ter que buscar. E quando eu fui enfiar a terceira, assim, eu pensei, tem que entrar. Eu pensei, é mais que o dobro de cavalo, tem que buscar. Não parecia o dobro, vou te falar. Não parecia o dobro. É que quando a gente tá atrás, bate um certo desespero. É uma merda ficar atrás, né? Mas aí no final, tem papel ou não? Não saiu o meu. Não saiu porque não tinha. Não, mas eu passei na frente. O que a gente passou, o que a gente combinou era
passada limpa. Tá. Foi uma passada limpa. Agora a gente vai fazer o quê? Agora Você fazer vai com o Passat, eu vou com o Vectra, Não. vai fazer como? Eu quero tá andar com de- ciúmes do Vectra? Não, ó, eu quero andar de tipo, que eu não andei com ele. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos com o tipo. Vamos com o tipo. Vamos. Tá. Não tem problema não. Vamos com o Depois tipo e você falar que quer fazer um troca-troca, Tá. mas não devolvo depois, viu? Eu vou me acostumar com a cavalaria, não vou querer devolver. Vamos lá de tipo, então. É. E aí tu parece um padre com esse negócio aí, né? Amém. E aí, vambora? Amém, vamos. Pode colocar lá que eu só com o meu lá no meio. Tudo certo aí? Esse papel do coisa aí é o quê? O DUT dele que você vai passar pra quem ganhar Não, de é você? inscrição. Toque aqui. Eu tô pronto. Barbudinho ali deu uma suada, não deu? Na frente, uma diferença de praticamente 1 segundo, virando o tempo de 9,792. 9,7, mas lixou muito. 2,4, 60 pés ainda, mas cara, tem que dosar muito, assim. Muito. E 9,7. Chamar nos controles agora. Ó, vamos pegar o tempo aqui dos dois, ó, do Vectra e do... Conseguiu logar? Sim, olha o logger ali, pega ali o... Olha aqui, ó. E garanta o seu chopp geladinho. O Vectra 9,9, mas os 60 pés foi muito ruim. O tipo 9,7, mas os 60 pés foi melhorzinho. Tem que ver o tanto que eu cantei pra esse editor. Cantei um monte de música. Bom, Vai fazer essa manhã feliz. eu vi. Mas sim. foi pouquinho. Foi pouquinho, mas passei também no final ainda. Passou, mas você andou um pouco atrás. Fala, qual é a sensação de andar atrás? Tá bom. É ruim? É ruim. Não, mas ó, o importante é passar no final, Não, mais legal. Quanto fez? Olha só, o tipo aqui, ó, fez 2,490 de 60 pés, 9,79, ó. E o Vectra fez 2,6, mas que eu larguei mal, e fez 9,9. Os dois estão muito É parecidos, ó. isso, foi o que eu falei pra você ali. Então é o seguinte, ó. Os dois carros andam igual. Tá, Os seus dois carros andam igual. E o meu, anda pior. sempre a mesma merda. Qual tu quer? Eu quero ir com esse aqui. Quer com esse aqui? Porque senão eu vou pegar uma música na mão. Sabe andar de, pera aí, sabe andar de turbo, não? Já Não. esqueceu? Não. Já teve carro turbo? Não. Nunca teve carro turbo na vida? Relaxa, irmão. Então tá. Eu vou no preto e Tá. você vai no vermelho. Não tire a alavanca, os dois andam igual. Tá bom? Você é bom arrancando com os dois. Agora vamos ver eu arrancando com o teu carro. Tá bom. Você é boa essa? Vai, boa. Essa vai ficar para os anais de Santa Cruz. Aí, ó. Então tá. Pode ir. Quer alguma instrução ou não precisa? Não, vamos só lá no. Vamos lá naquele pedaço da Tá. pista lá. Tá. Vamos lá na pista lá, só Tá. pra me dar uma aceleradinha com ele. Tá, Eu vou deixar o Passat estacionado ali. Tá. Só isso. E trancado. beleza? Ou aqui dentro trancado, tanto faz. Não, aqui dentro não merece, que ele não tem não. Futec, só tem o Não, 3 dele. ETEC. Tá. Vamos lá, vamos? Vai ser legal isso? Vai. Então é o seguinte, ó, ofereci pro Caramelo qual dos dois ele queria, ele escolheu o tipo. O Caramelo vai acelerar o tipo, só que é o seguinte, o tipo tá foda de sair. Ele é turbo, tem que dosar pra caramba assim o negócio. Vamos ver se ele vai pegar as manhas. É mais difícil, o Vectra é um pouco mais fácil. E eu vou de Vectra. Só que o Vectra a gente tá com um problema aqui, ó. Da maneira como a gente fez os respiros, ele tá enchendo esse negócio aqui muito seguido. A gente vai ter que mudar esse sistema de respiro, vai ter que ligar direto e vai ter que botar um por trás aqui. Mas por enquanto tá sob controle. Só que agora vai ser foda. Será que eu baixo a pressão do tipo ou deixa a pressão que tá? Deixa a pressão que tá, não vou mexer. Os dois viraram parecidinho, ó. Só o Vectra ser o pior, ó. O tipo tá mais rápido e o Vectra ser o pior. Legal. Não, vem cá, vem cá. Desse lado eu que vou Claro, tu vai dirigir, né? Tu vai. Quer que vai acelerar? Sou eu ou vai ser tu? Então. Por favor, tenha bondade. Ah, eu gosto de carro italiano. Tem que ajeitar esse banco pra ti só aí, ó. Ah, relaxa. Deixa na frente aqui, né? Fecha o capô. Vamos lá. Você anda com o carro sempre na reserva? Esse aqui não tá na resta. Não, eu não liguei. O outro. Não.
Isso que tá fazendo agora é o quê? Tô configurando para ele ligar na pressão de turbo aqui. Tá tremendo um pouco? Um pouco de medo de alguém estragar seu carro? Não, fica tranquilo. Esse aqui é o mais baixo do banco, é isso? Cara, eu não consegui. Ele tem uma regulagem do lado ali Tem. que eu não entendi como é que é. Eu acho que... Eu sei lá, cara. Acho que seria Tu tem que pra- puxar um pino e baixar assim. É, mas parece o da Suprema, mas não tá baixando. Cara, vou botar a cabeça no teto. Vou deixar o teto solar aberto. É? É? A gente vê lá embaixo. Ó, pega o jeito da embreagem do acelerador. Esse aqui é o seguinte, é um 2.0, 16, biela tudo original, interior original, junta de papel, E quanto de pressão? tá dando menos de 1 kg, 0,9 assim, tá? E a turbina é pequenininha, tá? Tipo uma xícara de café. Vai reto. E aí ele tem uma turbininha que é uma GTX 28, tá? E ela pega assim no pé, assim. Só que tem um detalhe, tem alguns complicadores. Não tem contagiro, então tu vai no sentimento, tá? Já vou no sentimento de culpa, eu já peguei o pior carro, então. Vai no sentimento. Não, vamos ver como é que ele reage aqui pra mim saber quando eu tenho que trocar. Tu vai ter que ir no sentimento. Cara, não tem uma Fulltech grandona? Será que eu vou ter que falar com o dono da Fulltech? Vou pra botar, se eu quiser, boto, aqui tem o contagiro. Ah, claro, eu vou conseguir olhar pra baixo, tenha certeza absoluta. Vou fazer esse curva. É. O que mais você quer falar? Vou no sentimento, Vai né? no pé, sai no pé, tá? Bam, 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 e tira a A embreagem. suspensão é do Beto Paraná? É. Então é boa. Mas nem fez geometria. Ficou pronto às 5 da tarde. Cara, meu carro tá com os dois amortecedores pifadão, velho. Tá fazendo assim, ó. Ah, não vai ter. Onde tem uma reta? Ali tem uma reta. Mais fácil. Tá. Não, vai só uma primeira pra te ver. Uma coisa que você não falou pra mim. Qual dos dois tipos é esse aqui? Esse é o 01 ou 02? Isso que você não falou. Você fez um monte de H hoje no vídeo lá, mas... Não, esse é o 02. A carroceria. É o primeiro que eu comprei. Tá, então tá. É o primeiro que eu comprei e o segundo não toquei. Só tirei peça dele e botei pra esse. Aí eu fiz ele de doador. Acho que mais fácil... Aqui não vai ter reta, é tudo... Bota o cinto, tá de cinto? De cinto? Você tá de cinto? Tá. Aqui só pra testar uma primeira assim, ó, bombando. Nossa! Só que tu tem que fazer mais velocidade, entendeu? Tu não Claro. pegou a velocidade primeira. Ele é bem longa a primeira, se tu pensar. Porque a primeira, ela, tipo, dá uns 3, 4 segundos, assim, de primeira. Faltou, pera aí. Mãe do céu. Faltou força de primeira. Pra saída. Porque tu vai ter que largar bombando. Turbo tu tem que encher. Não é que nem um aspiradinho que tu larga com o pé parado, entendeu? Tem que fazer bam, 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 bam. Você já não quebrei a caixa dele? Não tá engatando? Não. Ah. Tira o pé da embreagem, não. Acho que eu não quebrei. Mas... Não, a caixa não, pode ter estragado a embreagem. Não, porque ele sai em segunda. Ah, quebrou a primeira? Não sei se quebrou. Ah, trancou a primeira? É, não quer entrar. Não, pera aí. Pisa na embreagem. Frustrações. Esquece. Solta um pouco. Solta mais. Não, porque tá entrando a segunda, ó. Vai, vamos ver se tem terceira. Faz parte do mesmo entalhe? Faz. Estranho, hein? Será que quebrou assim? Mas primeira, né? Estranho. Primeiro, porque eu consegui passar pra segunda. E até a quarta. Quinta. Quinta. Quarta. Tá, então vai de segunda. Como você quiser. Ah, tem uma reta aqui. Testa aqui a segunda, então. Vê se mesmo não entra a primeira. Não entra a primeira. Então tá, perdemos a primeira. Ou desconfiguramos ela. Ah. Não. Pera aí. Tu tem que encher bem mais. Tem que gerar mais RPM, entendeu? Tem que fazer bam, bam, bam. Forte mesmo. É que tu judiou da embreagem aí do tio. Cara,
Aí tu tem que... Eu não tô acostumado com isso, eu tô acostumado com o original. Lembra que a gente conversou? Por sua conta e risco. Eu Tá não bom. quero estragar seu carro. Eu acho Não, já estragou a primeira, agora vamos ver se temos embreagem. Tá. Vou sair mais cheio, tá bom. Nada desse carro é forjado. Nada. Então tá bom, já estragamos a primeira. Ah, eu acho que não, talvez seja. Esse aqui é aquele negócio que tem cabo, não é? É, Talvez. eu acho que também, porque não ia estragar em sincronizado eu da passei, primeira. eu passei a segunda e não tá dando nenhum barulho de ronco. O câmbio é o seguinte, quando ele não quer entrar, não é a força que falta, é o tempo. Então se tu só manter uma certa pressão, ele vai entrar, entendeu? Tá bom. Então tipo assim, talvez quando, por exemplo, no próprio Vectra também, seu, Você tá prestando atenção, que eu tô prestando atenção em tudo, eu tô concordando e vou fazer tudo errado. Tudo que eu tô aprendendo eu vou fazer errado. será que dá pra ver esse cabo ali? Vamos pensar um negócio. Ele sai bem em segunda. Então tá, então vamos de segunda. Mas vai dar meia reta de segunda. Que a primeira já era longa. Sem problema. A primeira era muito longa. Não, mas a segunda era empilhada, era estranho. Você sabe de uma coisa? Vários caras naquela época tinham esse carro aqui, eu nunca acelerei com nenhum. Comprei nenhum. Não, Original. Nunca acelerei com nenhum tipo. Eles eram fortes, cara. Esse carro aqui, por exemplo, o motor original sem turbo deu 130 de roda. E o meu Vectra tinha dado 110. Eu lembro. É. Mas eu nunca acelerei com nenhum deles. É? Nenhum tipo. Cara, não é um carro que vendeu muito. Não? Cara, eu acelerei com Contra XR3 dos dois modelos. Eu acelerei contra Uno R. Qualquer carro que eu tava andando. E ele era caro? Porque ele era mais caro que os GTI, que esses carros aí. E depois foram esquecidos. Ninguém comprou isso, cara. Agora nós estamos subindo a FIP deles de novo. Você sempre tá fazendo isso. Você que ferra o mercado dos carros. Sabe o que você tem que comprar pra subir a FIP? Corcel. Esses dias eu botei que eu queria comprar um Passat. Botei que eu queria comprar um Passat e mandaram uns 5 mil Passat. É? Aham. Cara, Ó, entrou primeira ou terceira? Não, terceira. Ó, segunda. No pé Vamos dar uma olhada no câmbio ali. Abre o capô ali. Desce aqui mesmo, olha o capô. Pera aí, não é aí. É no meio ali. Velho, cheio dos esquemas. Vai de novo. Primeiro, Bota a segunda. entrou. Segunda. Segunda, tá aqui. Tenta a primeira de novo. Não vai. Espera aí. Ó, primeira, não vai. Segunda entra, ó. Ponto morto, segunda. Terceira, quarta, quinta. A primeira não. Cara, é uns varão ali. Eu não entendo, eu não sei desses varão. Não, cara, essas coisas com varão é esquisito. Ninguém sabe regular câmbio de Fiat ali, não? Quem é que tem Fiat aqui de mecânico de Fiat, será? Quantos nos box lá? Não, mas quem é que olhando aqui assim Eu preciso do mecânico que saiba regular trambulador de Fiat aí. Tem alguém, não? Aqui sabe. Trambulador de Fiat, quem é que sabe aí, não? Quem é que é o cara dos Fiat? Não? Ei, Manu, quer tirar foto, Manu? Quem é que é o cara que sabe regular trambulador de Fiat? Tá pedindo mosca branca, hein? Não? Quem? Quem é que é o cara que sabe regular trambulador de Fiat aí? Não? E aí, trambulador de Fiat, quem é que é o cara que sabe regular? Quem é que sabe regular trambulador de Fiat? Não tá entrando na primeira. Quem é que sabe que podia mexer no trambulador ali? Quem é que sabe de trambulador de Fiat? Não sei, mas podemos meter a mão, né? E aí? Quem é que é o cara que sabe regular trambulador de Fiat? O tipo lá não tá entrando na primeira, parece que desregulou o trambulador. Tu acha que dá uma olhada?
Bom, meu? 7,5. Bom, tranquilo? Aí ele é com a... É o câmbio do Tempra, do Uno, sabe? Do turbo, aquele. Com as varetas, né? As duas varetinhas atrás, assim. E parece que forçou demais aí. Ah. Puxar pro lado da quinta, a primeira? Acho que não tem curso pra botar a primeira no carro. Porque aí ele deu uma... O caramelo vai acelerar. Bom, ele entrou com aquela força lá... Não entrou a marcha. Tô tentando botar ó, segunda... Eu seguro o carro. Não, segunda, terceira, quarta, quinta. Aí vou botar a primeira. A primeira só que não entra. Deixa eu botar a mão. Faz o ponto morto lá da primeira. Tá. Ah, eu vou te falar. O pedal da embreagem tava enroscando em alguma coisa aqui. Não, mas o que ia ter a ver? Não, mas não ia ter a ver nada aqui. Antes eu... Por que tu acha? Não, antes eu fui mexer assim, parece que o pedal tava enroscando. Parecia que tava passando em alguma coisa, né? É. Parecia coluna de direção até quando virava. É, coluna de direção. Tipo assim, como se a coluna de direção tivesse... É, mas aí ia ser só na Parecia embreagem. um parafuso do pedal, Anderson, raspando na coluna assim, ó. É, mas não ia. A embreagem é hidráulica, não é... Não tem nada. São dois problemas diferentes, é. Ah, pode tá pegando aqui, ó. O pininho aqui tá pegando a lateralzinha do sensor aqui, ó. Do freio, ó. Ah. O sensor do freio. E o pininho tá aqui, ó. Entendi. Tá pegando aqui na lateralzinha, ó. Olha lá, ó. Mas é só... O sensor, eu não podia pegar. Mas que estranho, uma Não, mas coisa isso- não guarda a primeira. É, não tem nada a ver, ó. Só que ele tá sem freio de mão, cuidado aí. Tá. Aí é dentro do câmbio. É dentro do câmbio, né? Porque vai tão bonitinho na terceira, né? Não é nada. Dentro do câmbio. Tá. Tá, vamos largar de terceira, de segunda então. Mas não erraram marcha. Mais ou menos, ele foi testar ali, se embananou todo ali. Mas Mas é sincronizado? é. Então ele errou uma segunda, daí não vai, a luva não passa para entrar para a primeira. Ah. Criou dente na luva e dela não passa para a primeira. Normalmente é assim, tu erra a segunda, Aham. ela fica espelhada, dela não consegue passar para a primeira. É verdade. Foi bem isso que Só se aconteceu. conseguir ir forçando, porque ela tá normal, É. ponto morto certinho. Não tá, senhor? Não, é 27,7, meu cabeça de trás. O senhor estragou o sincronizado na hora de errar a segunda, ele entrou. Que gostoso. Dá uma forçadinha. Não, mas vamos de segunda, vai de segunda, não tem problema. Vai com medo mesmo? Vai. Ou qual é o medo agora? Que eu moa todo o resto. Não, mas aí eu já tenho. Hoje de manhã, ontem eu fui no Racha Tarumã. Olha a história, fala. Ontem eu fui no Racha, né? Até ontem. Ele não judiou do carro ontem. Quantos quilômetros tem a caixa? Tem três O cara largadas. revisou. Não, o cara tem tinha duas revisado. largadas. Ah, tá bom. Não, ó. Aí eu fui no Racha Tarumã de noite, eu não sabia o que eu ia fazer com o câmbio 4x4. Me empolguei tanto que hoje de manhã eu já disse pro Hilário, monta o motor forjado. E vamos botar o motor forjado aqui, vamos botar o câmbio 4x4 nesse aqui. Então é um garoto gente boa. É. Então, Vai botar nesse aqui? Vou botar o motor forjado e o câmbio 4x4 nele. E o outro? E o outro, outro é outro o episódio. outro eu não sei o que eu vou fazer ainda. O outro eu tô pensando ainda. Provavelmente um 5 cilindros, alguma coisa assim. Bastante dinheiro queimado. Eu gosto disso. Você está movimentando o seu próprio mercado. Isso é importante. Isso aí, viu? Você tem que sempre pensar, sempre tem um cara que faz mais merda que tu, aí te fica mais fácil tu justificar, tu dizer. Justamente por isso que eu estava conversando e falo que eu não mexo mais no Passat. Por quê? Porque eu sei que vai dar merda. Ah, não, vamos, Tá aí, ó. vamos mexer mais no Passat. Tá aí, ó. Olha, Chegou. pronto, você já sabe. Temos combustível? Temos combustível, então vamos lá. Ah, tirou lá, conseguiu? Pode ligar aí. Tinha bastante lá no Passat? Ele vai conseguir chegar na rua ou não? Ah, não, tinha. O meu amigo que estava usando ele, o Cano, entregou com o tanque cheio. Eu falei, cara, mas eu vou correr com o carro. Andei e não gastou nada, porque é um tanque de 60 litros. Agora tá justo, os dois estão com meio tanque, tá Tá bom. equalizado agora. Só que é o seguinte, ele quebrou a primeira ali, então você vai largar de segunda. Não, só pra começar. Não, mas tudo bem, ó. Eu quebrei, mas o Hilário vai arrumar. Isso aí é BF, não tem A problema. BF vai arrumar, o Hilário vai montar, quem vai montar? Show.
Cadê você? E daí? Ah, mas teve um pouquinho de nada. Ah, mas é. Cara, aconteceu a mesma coisa que aconteceu com você. Eu parei o carro, ele andou. Sim, eu vi. Eu parei o carro e ele andou. A mesma coisa que aconteceu com você. Daí eu já tinha queimado antes mesmo. Mas quando desceu a luz, eu fui. E foi até metade da reta em segunda. Pra caralho, né? Tá fortinho, né? Forte, cara. Segunda inteira ele deu uma. Não tem contagina, ele deu uma baixada pá, terceira. 8.000 RPM porta. Porta? Ele girou os 8. Ele quer girar mais? Ele girou todos os 8. Quanto ele tinha pra girar 8? Ele girou todos ele. É fortinho, né? É forte pra caralho, Não, cara. olha aqui os tempos, ó. Tirando a reação, ó. Tu virou 9.600 ó, de tipo, ó, 9.636. Eu saí 300 na frente. Não, 4, mas ó, aqui bagunçou 60 pés, ó. Mas se tu olhar aqui, ó, 9.636, ó, a 133 por hora, ó, e eu 9.607 a 123. Tá bom? Tá, os dois carros estão Eu parecidos. te falei que os dois carros eram muito iguais, que a tua primeira largada com o Vectra foi muito ruim. E aqui os 60 pés, ó. Ai, mosca. 2.3 de 60 pés não tá tão ruim. Não. Tá bom. Essa foi boa? Foi boa. E agora? Ano que vem de novo? Ano que vem de novo, mas nós vamos ter que preparar uma melhor pro ano que vem. Preparar o quê? O que nós vamos fazer pro ano que vem? Não sei, cara. Que outro carro você vai comprar? Ah, uns 2, 3 até lá. Putz. Aí a gente descobre. Então, beleza, traz o outro. Eu vou trazer o Passat na mesma configuração. A única coisa que eu fiz ano passado pra cá foi trocar o cano, que apodreceu. Cara, desliga o carro, você não anda, apodrece tudo, cara. Apodrece o cano. Não, mas ó, cara, vou te dizer, isso aqui, pra quem tá acompanhando isso aqui, de repente não sabe das histórias, a coisa mais legal de amizade é o seguinte, é tu brincar na pista, né? Fazer uma sacanagem, brincar um com o outro, dizer que vai ticar o outro, ganhar, e na verdade vir aqui na pista acelerar. Fiquei feliz que deu para ter um carro competitivo. O que aconteceu com a primeira marcha dele? Não foi a minha teoria é o seguinte. A sua teoria? A luva de segunda e primeira, quando tentou forçar aquela segunda, que puxou com um pouco força demais aqui. Não, até que eu tô fraco agora. Puxou com força demais, faz tempo. deslocou a luva e aí ela não... Isso é uma teoria. É uma teoria. Quando desmontar a caixa... Segunda-feira no Cobrinha. Vai ser a prática, você vai falar, meu Deus, moeu tudo aqui. Mas a primeira, pô... Temos solução. Cara, valeu. Vou tirar meu casaco. Ficou boa aquela foto nossa? Ficou boa. Cara, é bom te conhecer, é bom te ver sempre. Valeu. De boa. Você sabe que obrigado. A única coisa que agora já são duas. Além de ter mais carro do que eu, o Anderson tem mais filho do que eu, não tenho nenhum. Garoto, tá bom. Quando agora? Até a próxima. Natal de 26. Aí, ó. A gente vai estar junto? Vai estar. Esse aqui já é sempre, né? Legal. Ó, te espero na inauguração do Autódromo Fueltec. Vou me organizar em São Paulo pra descer e estar lá com você no dia 7 e vou ver se eu vou com o Passat mesmo. Tá bom. Aí você me arruma lá uma entrada VIP. Tá convidado. Aqui. Vou levar meu sobrinho junto. Tá convidado. Valeu. Garoto, beijo. Valeu, meu. Feliz Natal, hein? Aí, ó. Feliz Natal pra todo mundo. Já passou, né? Vocês estão assistindo. Muito obrigado. Foi bacana pra caramba. Apesar de ter quebrado o carro aqui, mas tá desculpado porque eu assinei embaixo. Então, fizemos um evento bonito. Agradecer a todo mundo de Santa Cruz aqui também. O pessoal da Pasca, aí, o Clóvis, Cobrinha. Todo mundo que faz o show aí pra acontecer. Muito obrigado e espero que esses eventos cresçam cada vez mais. Isso aqui é o que faz a arrancada crescer. E ano que vem, ó, Velopark, Autódromo Fueltec, Velopark vai bombar também bastante evento, vamos movimentar. Isso aí, valeu!